Fala pessoal, tudo bem? Hoje o papo vai ser com a Camila Maza Benedito. Estamos indo para nossa, acho que é 33ª, 34ª live, não tenho certeza. Depois eu vou contar direitinho para vocês e mandar isso, tá? Vou repassando um pouquinho a agenda da semana enquanto a Camilinha entra. A Camilinha já tá aí na verdade, mas vamos esperar um pouquinho para dar as 4 horas. Como vocês podem ver, eu voltei pro sítio. Vamos testar, a internet parece estar um pouquinho melhor hoje. Então vamos tentar, vamos ver se dá tudo certo. É um pouquinho de emoção quando a gente está aqui. Amanhã eu volto para a cidade e fico um tempo lá, pelo menos o final de semana todo, para fazer as lives de lá. Amanhã é quinta-feira, às 8 da noite, a gente vai falar com o Cássio Rivetti. Na sexta-feira a gente tem 2 entrevistas. A Edwina Tops Alexander tocou falar com a gente. Eu acho que a Edwina vai ser agora, ela pediu para mudar para as 8 da noite da Bélgica, então são 3 da tarde no Brasil. Aí às 8 horas da noite tem um papo com o Guilherme Jorge, o armador de percurso. No sábado, 3 da tarde, é o Rob Aarons. E no domingo, às 3 da tarde, a gente vai ter a segunda rodada de perguntas com o Neco. Tô um pouquinho entupido, um pouquinho de alergia, então desculpa aí se incomodar vocês. Espero que o som esteja bom. Tô entrando pelo fone hoje porque daqui a pouco sobra a criançada aqui pra cima. Queria agradecer, aproveitar esse comecinho de live, enquanto não dá aí 4 horas, para agradecer a Malucuri, que está me ajudando com toda a montagem, me ajudando com a questão da divulgação, tá pegando os vídeos para mim, botando no YouTube, fazendo toda essa parte que dá um trabalho fazer, viu, gente? E ela está sendo maravilhosa. E queria agradecer de coração, assim, agora com um pouquinho mais de tempo, a Calu. A Calu, para quem não conhece, é a dona da Lucky You, que é uma marca de roupas do nosso porte. Ela tá acho que uns 4 anos, Carol. Depois conta aí pra gente nas mensagens, que eu não tenho certeza quantos anos você tá com a marca. Começou a marca no Brasil. E foi uma fofa, ela super topou me apoiar e assim, tudo de bom. Sabe essas pessoas tudo de bom? Ela é tudo de bom, tá me dando um super apoio. É isso, eu comentei 2 anos, aí ela contou. Eu comentei com ela que eu ia vir pro sítio que tava frio, ela mandou um casaco pra mim, esse casaco lindo, uma delícia. Então, pô, super legal, sabe? Tipo, é muito difícil você achar alguém hoje em dia no esporte que veste a camisa e que topa e que tá lá e que faz e que acontece. Então, Caluzinha, sei que você tá aí assistindo, super obrigado pela força, pelo apoio. Pra quem não conhece a marca, vale a pena dar um pulinho lá e dar uma conhecida. Bom, passando essa parte de papo, vamos chamar a Camila e vamos começar essa conversa que eu acho que vai ser super legal. A Camila foi uma das mais pedidas por vocês, então todo mundo consiga acompanhar e que seja ótimo. Oi, Oi, João. Cami, tudo bem? Cami, vira o celular tá de lado. Ah, tem que ficar de pé? Tem que ficar de pé, senão a gente não vê você. Ah, e agora? Agora maravilhoso. Tudo bem aí? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Cami, primeiro, obrigado por ter topado falar comigo. É uma honra ter você aqui com a gente, tá? Imagina, primeiro eu que gostaria de agradecer e parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito, tem dado uma repercussão aí, o conteúdo que você tem juntado, é uma coisa assim, é uma aula que a gente está tendo, né? Esse pessoal que faz parte da história, né? Que fez história do hipismo brasileiro, a gente escutar eles falando, né? Nesses tempos assim, estamos tendo uma aula. Parabéns. Obrigado. Eu acho que é isso, né? Nesses tempos é difícil, mas acho que ter a oportunidade de ouvir essas histórias em qualquer momento vai ser maravilhoso. Mas obrigado, porque eu sei que sempre é difícil, né? Você se colocar na posição de entrevistada. Eu fiz uma live até hoje, e se colocar nessa posição onde as pessoas vão perguntando as coisas é sempre um desafio. Então, obrigado aí. Parabéns. E vamos começar, claro, com o começo de tudo, que é quando você começou a montar, por quê e aonde. João, desde pequena eu já era assim meio aqui fascinada por cavalo, né? E meus avós paternos, minha avó Terezinha e meu avô Milton, eles tinham uma fazenda no interior de São Paulo, ali pro lado de Tatuí, Sorocaba, em Porangaba. E desde pequena eu ia todos os finais de semana, com 2 anos de idade já. Minha avó até falava que ela tinha que me dar almoço em cima do cavalo, que ela não conseguia tirar de cima do cavalo. E daí era uma tristeza para voltar para casa quando eu terminava o final de semana, que eu voltava chorando, que eu não. Daí minha avó materna, a mãe da minha mãe, morava essa época na Santo Amaro,
e trabalhava no Morumbi. Ela tinha que descer ali a Santo Amaro e a Ponte da João Dias, e daí um dia ela viu que estavam construindo um centro hípico ali novo na João Dias. E ela falou, vou parar para perguntar, né? Talvez para saber, a Camila gosta tanto de cavalo, e parou, e era o Horse Center. E daí ela levou eu e minha mãe no Horse Center. O Horse Center tinha acabado de abrir. Eu tinha O Horse acabado Center que foi do do Caio Caio, o Caio que Sérgio, deu aula lá? do Caio Sérgio, tinha acabado de abrir. E minha família não é ninguém do cavalo. A conexão que eu tinha com o cavalo era isso de fazenda. Ninguém tinha nem ideia em questão de esporte e tudo isso. E ela levou eu e minha mãe lá. E normalmente na escolinha lá ele só aceitava a partir dos 7. Eu tinha acabado de fazer 6 anos de idade. E eu sou de dezembro. E era logo no início do Nossa. ano. De 84. Foi no ano de 84 isso. Eu tinha acabado de fazer 6 anos. Eles me aceitaram. Eu acho que a minha matrícula no Horse Center, eu tinha carteirinha, minha mãe deve saber. Ou era número 6, número 10. Era bem uma matrícula assim, super. Assim, uma das primeiras. Então, puta, daí meu início já foi com. Eu dei uma sorte no Horse Center com o Caio Sérgio. Ele tinha uma equipe top ali, né? E olha quantas pessoas que não saíram ali do Horse Center, né? Zé Luiz, Pedrinho, Cainho, Cássio, né? Que você vai entrevistar amanhã. Tem outros, o Totti, Marquinhos, todos e mais um monte de profissional que se for falar, né? Que saíram de lá. Então, o Horse Center nessa época, assim, foi uma. Caiu assim por sorte, sem querer. Eu já iniciei meu início ali com o Caio Sérgio. E foi no ano de 84, das Olimpíadas de Los Angeles, né? Foi quando ele estava indo para as Olimpíadas de Los Angeles, E, Cara, que legal. da, é, e daí fiquei lá vários anos. E acho que lá pelos meados de 86 ou 87, eles faziam ali em São Paulo, em vários centrozinhos hípicos que tinham ali, um negócio de Hunter City. Daí todo mundo montava junto, eles faziam a parte de plano, julgamento, e depois tinham que fazer um percursozinho. Eu acho que era 1 ou 2 juízes, percurso baixinho, né, tal. E eu montava um cavalo de escolinha, chamava, acho que na época, Charles. Era um cavalo grande, torgilhão. E a final era junto com o Sul América, no Rio, com o Internacional. E eu classifiquei para a final, mas era pequenininha, acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, um cavalão grandão, e classifiquei para a final. E daí a gente foi para o Internacional lá no Rio, e quem julgou a final do Hunter foi a Linda Allen, mas eu era muito pequena, sabe? Daí depois no final minha mãe foi até falar com ela lá, não, ela monta direitinho, mas ela é muito pequena, acho que a minha perna nem passava muito bem na aba da sela. Daí foi ali que eu acho que eu tive o primeiro contato assim com um concurso grande, que eu fiquei fascinada. Que na época era na época assim de ouro, né, do hipismo, daí era Caio Sérgio, Alfinete, Vitor Alves, Puta, era uma competição assim, Sul-América no Rio, Internacional lotado, Sérgio Brandão. Eu lembro que eu estava assistindo uma prova, acho que era na sexta noite ou sábado à noite, a prova principal. Daí eu fiquei fascinada com aquilo lá, daí que eu, que eu me apaixonei pelo esporte. E Que daí eu genial. acho Eu que acho. meados de 88 ou 89, eu não me lembro, meus pais entraram de sócio da Hípica Santo Amaro. E quando eu entrei na Hípica Santo Amaro, eu vim ter aula com o Sérgio Brandão. O Sérgio Brandão, naquela época também, nossa, era um cara que tinha um feeling, assim, sempre foi uma pessoa super astral, o Brandão, né? E tinha um Super. feeling também, estava no top do esporte, tudo. Comecei a ter aula com o Brandão e tinha um cavalo meu que meu pai comprou no Exército do Rio, barato. Acho que ele não era do cavalo, tinha achado que fez um bom negócio e comprou um cavalo. Um cavalo tinha 1,70 m, corria, queixudo, refugava, bom, tudo errado, né? E daí ia ter o Campeonato Paulista de Mirim, no Clube de Campo. Acho que foi em 88, se eu não me engano. E o Brandão me dava aula. Daí o Brandão falou, pô, com esse cavalo não vai rolar, né? Eu vou tentar convencer o seu Paulo que ele montava para o seu Paulo. Já daí que veio a ligação com o seu Paulo, com o Sérgio, Nossa, veio do comecinho então, Brandão. né? Foi aí que veio a ligação com o seu Paulo, porque o Brandão era o cavaleiro do seu Paulo. Ele tinha 2 cavalos na época. Era o Saíbe, que ele montava nas provas de velocidade,
e o Pepino Voador que ele montava nas provas grandes. E o Saíbe já estava com uma certa idade, acho que ele tinha já mais que 15, 16, um negócio desse. Ele falou, pô, eu vou conversar com o seu Paulo, convencer ele, ver se ele empresta o cavalo para você no Campeonato Paulista, porque esse cavalo não vai rolar, Camila. Daí eu lembro certinho, na Santa Amaro, né, o seu Paulo todo sistemático veio, ele sempre no final de semana, ele sentava no cantinho ali da arquibancada, onde tem aquelas árvores assim de frente para a pista, que é sombrinha, ele veio, daí o Brandão foi, montou o cavalo para mim, deu uma aquecida para mim, deixou o cavalo certinho no ponto, daí eu montei. Montei, saltei um pouquinho, daí ele aprovou, falou assim, não, ela pode ir. Essa menina monta direitinho, ela pode ir no campeonato. Daí a gente foi no Campeonato Paulista, daí a gente saiu, daí eu ganhei, fomos campeão paulista Olha só. de Mirim. E daí, depois daí, desse campeonato, daí eu fiquei montando o Saíbe direto, porque como ele já tinha uma idade, e daí em 89, eu fui no Campeonato Brasileiro de Mirins, em Curitiba, fui com o Saíbe. E daí foi pro desempate, eu e o Nando Miranda. Super amigo meu, que depois na época também ficou os dois, era assim, dali em diante de Mirim, Júnior e Young Rider, era sempre eu e o Nando, era uma competição, e o Nando hoje em dia é super meu amigo, mas pô, era sempre os dois, se não era um, era outro. A gente foi pro desempate, os dois do campeonato, eu bati no último e ele fez 0 dele ser o campeão, e eu fui vice. E daí que Show. começou a história com o seu Paulo, acho que eu tinha 11 anos de idade no máximo, Olha só que legal. É. Como as histórias E são daí, curiosas. e daí depois disso foi. Daí mais tarde o Pepino veio para mim, que também ficou com mais idade, mas daí eu já tinha passado para a categoria júnior. E daí quando eu passei para a categoria júnior, eu vinha montar com o Coronel Renildo. E daí quando eu vinha montar com o Coronel Renildo, treinar com o Coronel, daí também foi outro step que eu dei, né? Que o Coronel era bem, né? Aquela linha dura, o Coronel era bravo pra caramba, né? Era aquela linha dura, o Coronel, ele era, nossa, mas daí ele montava, ele gostava, ele, naquela época, ele montava até, que eu lembro que ele montava quando eu tinha um pouquinho de dificuldade com o cavalo, tal, ele montava, ele gostava de botar freio bridão nos cavalos, ia, dobrava, botava na guia, e daí aquela parte ali de trás, onde é a extensão ali da Santo Amaro, que é o picadeiro Tá. hoje, ali era aberto, aquela parte lá era só do Coronel. Aquilo lá, ele tinha os obstáculos dele, ela armava a pistinha dele lá de manhã, e aquela parte dele era só para ele, aquilo lá o dia inteiro. E um monte de gente, assim, lembra na época, até os profissionais, assim, profissionais na época que tinham algum problema com um cavalo ou outro, o Robin, o Brandão mesmo, várias pessoas iam e sempre dava ali uma passagenzinha com o Coronel para dar uma ajeitada nos Uma cavalos. ajustada. E ele não, eu vi até na live do Neco, ele no sistema dele tudo, ele botava os cavalos saltando, né? E botava ali tudo funcionando. E ali foi um step para mim, né, da fase de mirim para júnior, que daí já foi uma fase que daí aprendeu a trabalhar o cavalo, né? Já aprendi a botar o cavalo na guia, tal. Aí eu fui num brasileiro, meu primeiro brasileiro de júnior foi em Foz do Iguaçu, e eu fui com Pepino. Ó, E daí eu fiz um brasileiro normal, razoável, acho que uma falta, duas faltas, uma falta, duas faltas. E no mesmo ano eles fizeram um concurso internacional de São Paulo, que eu vi na live do Caio também, eles fizeram internacional no Parque de Ibirapuera. que chovia E horrores. choveu a beça, fizeram uma puta de uma estrutura, um negócio puta, era para ser assim um negócio legal. E chovia. E o Campeonato Sul-Americano de Júnior foi lá, junto com o concurso. E eles fizeram 2 equipes de júnior, e daí eu entrei na equipe B. Mas porque assim, um cavalo machucou, o outro desistiu, tal, e que eu acabei entrando na equipe B. Mas no meu primeiro ano de júnior era com Pepino. E fui. O primeiro dia acho que eu fiz 2 faltas. Aí o segundo dia, na primeira passagem, eu fiz 2 faltas. Quando foi a segunda passagem, começou a chover. Chovia. Daí eu fui eliminada no primeiro obstáculo. Tomei 3 refugos no primeiro. O Pepino me dava os Nossa. refugos, às vezes até uns tombos, né? 3 refugos. Aquilo para mim foi, eu chorava. Para mim foi o fim do mundo. Daí saímos do concurso, o seu Paulo falou assim, não, minha filha, vem aqui.
E já tinham oferecido um cavalo para ele ali durante o concurso, né? Não, vem aqui. A gente vai arrumar isso. Tem um cavalo ali para. Acho que ele se comoveu, né? Temos um cavalo ali para ver lá na Época Paulista. E daí era o Narcisinho. Ó, A gente chegou lá no mesmo dia, né? No dia assim que a gente tinha sido horrível pra gente. Daí chegamos lá, o cavalo tava nas cocheiras, lá no fundo, lá na escolinha, deitadinho assim na cocheira. Daí olhamos, parecia o Narciso, era pequenininho, né? Ele tinha acho que 1,58 m, 1,59 m. Parecia um pônei. Daí o seu Paulo olhou meio assim desconfiado. E chovia, daí montamos, saltamos tudo grande. O seu Paulo comprou o cavalo no mesmo dia. Acho que foi o único cavalo. Comprou no mesmo dia, sem fazer exame, nada. No dia seguinte, o cavalo estava na Hípica Santo Amaro. E daí, dali para frente, daí, nossa, daí acho que o Narcisinho foi o cavalo que a gente teve que mais ganhou, que mais deu alegria. Aí, dali, a gente começou a frequentar as clínicas do CEPEL, né, com o Pedro, com o Vitor. Eu também vi que o Pedro tinha comentado aí na live dele. E aos poucos também daí comecei a montar, a treinar um pouco com eles, com o Pedro e com o Vitor, a saltar os concursos nacionais, internacionais, na volta do Brasil. O Vitor sempre foi, até hoje, o cara ele é muito ocupado, né? Viaja para cima e para baixo. O Pedro nos campeonatos que me acompanhava mais, o Pedro Paulo. E, putz, daí foi a época do Narcisinho, acho que foi a melhor época. Acho que é difícil falar hoje. Eu não sei hoje que eu já estou alguns anos fora aí do Brasil, mas se você puxar aí negócio de pontuação aí de federação, confederação, o Narcisinho foi um cavalo assim na categoria de Júnior e Young Rider, um cavalo excepcional. Ele não tinha mais o que ganhar, ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo, ele ganhou o campeonato paulista, brasileiro, sul-americano e americano de júnior, paulista, brasileiro, sul-americano, americano de Young Rider. Fui campeã brasileira, paulista e brasileira de Amazonas 2, 3 vezes. Eu acho que teve uns 2 campeonatos que o Narcisinho ganhou com 0 pontos. Agora eu não me lembro qual, de ganhar a caça e terminar com 0, 0, de 0. zero. O Pedro Paulo, Sensacional. ele falava assim, às vezes fazia que ele é um cara bem de estatística, assim, de número, né? Às vezes ele falava assim, o cavalo ficava 6 meses sem fazer uma falta. Era difícil de sair de um concurso com ele sem, assim, um concurso normal nacional, sem ganhar uma prova. Que legal. Infelizmente, esse não é da minha época, eu não vi saltar. Você até agora, a gente está falando da sua carreira, você ainda é Young Rider. Quando é que você decide que você quer fazer isso para sua vida, Camila? Você João, quer virar profissional? acho que foi mais ou menos assim, quando eu tinha entre 15 e 17 anos, né? Que eu já comecei, daí já tinha o seu Paulo sempre tinha os cavalos. Os cavalos principais ali eram o Narcisinho, depois mais tarde veio a Imandra, depois o Hudson, né? O Pegasus, mas sempre tinha mais um terceiro, um quarto cavalo mais normal. E sempre tinha uma outra pessoa, outra no clube, começou a me dar cavalo, daí que começou, né? Eu pagava um X ali por mês. Eu acho que eu devia ter entre os 15 e 17 anos. Aí minha primeira aluna foi a Patrícia Marzanasco, que depois, no mais pra frente, ela chegou a ser campeã brasileira de Amazonas e de Júniors, com um cavalo que foi criado pelo seu Paulo. Foi iniciado pelo Pedro, depois veio para mim, eu fui campeã paulista de sêniors com ele, a gente vendeu para a Patrícia, ela foi campeã paulista de Amazonas e campeã brasileira de Amazonas. Mas é igual no Brasil, né? Eu sempre gostei mesmo, foi de montar. Meu negócio é montar. Só que no Brasil, para você ser um profissional, não dá para viver só de montar. Você acaba tendo que dar um pouquinho de aula. Então, eu dava aula, mas não era uma coisa assim, eu não tinha muita paciência. As meninas até sabem, elas me aguentaram, não sei como elas me aguentaram. Elas comeram um pouco e o diabo amassou. Eu não tinha muita paciência, não. Mas eu vou te falar, teve um ano que a gente foi saltar um sul-americano em Quito. Eu era Young Rider, eu era da equipe do Brasil como Young Rider. E 3 das minhas alunas, elas eram da equipe de Mirim, que era a Camelinha Messias, da equipe do Brasil de Mirim, a Camelinha Messias, a Patrícia Mazanasco e a Maria do Carmo, a Cal.
E as 3 foram medalha de ouro por equipe. As 3 eram da equipe do Brasil. De mirim eu era da equipe, já na época eu era da equipe de Young Rider. Olha só. Agora eu não lembro o ano, não vou lembrar o ano. Ah, daqui a pouco uma delas manda aí, elas estão assistindo, daqui a pouco uma delas. 97, 98, não vou lembrar o ano. Mas elas aguentaram, viu? Elas foram guerreiras. E depois, mais pra frente, depois hoje são super minhas amigas. A Camilinha veio a trabalhar comigo, entendeu? Hoje são minhas amigas e irmãs, assim, mas aguentaram. Ó, 96 foi o ano, viu? 96, então. Isso. E você, depois disso você vira sênior, né? Acaba a categoria de Young Rider. Qual foi o seu primeiro concurso importante que você venceu aí como sênior? Já na prova grande. O João, daí acho que em 97 foi minha primeira experiência na Europa. Em 97 a gente veio para a Europa. Eu vim com o Vitor, veio eu, o Vitor. Nós ficamos aqui o verão inteiro, quase 5 meses. Veio eu, o Vitor, o Bernardo, a Lucrécia, amiga nossa argentina, e o Tá aí Marcelinho assistindo a Veiga. gente também. E o Marcelinho Veiga. E ficamos aqui a temporada toda. E acompanhamos o Vitor saltando em Aken. Foi a primeira vez que eu estive em Aken. Nossa, pra gente foi assim uma coisa assim, né? Primeira vez em Aken. E a gente teve a oportunidade de saltar os cavalos. A gente foi instalado ali no François e na Cláudia. A Cláudia eu já conhecia, eu já conhecia a Cláudia desde pequena, dos concursos desde Mirim. Ela me conhecia, mas o François não conhecia. Então eu vinha conhecer, o primeiro contato que eu tive com o François foi lá. E o François até brincava assim comigo: ó, Camila, quando você quiser vir aqui trabalhar para mim, você bota essas calcinhas na mala e vem, hein? Foi a primeira vez. E a Cláudia eu já conhecia. A gente ficou lá na Cláudia, acompanhando o Vitor. E daí fizemos alguns concursos nacionais, acho que um internacional em Lumen, uns nacionais aqui na Bélgica. Daí depois, em 98, eu vim de novo para Alemanha. Daí fiquei com a Luciana. Daí essa vez eu vim com o cavalo do Brasil, eu vim com a Imandra. Eu tinha a Imandra, o seu Paulo me mandou com a Imandra. E eu fiquei lá na Luciana também, passei uma temporada de verão, acho que de 4, 5 meses. E daí já fiz uns concursos melhores. Saltei uns concursos grandes, saltei San Patriano, saltei em Lumen, saltei alguns concursos bons, cheguei a saltar 5 estrelas com ela. Tem uma história, desculpa, tem uma história que a Lucrécia tá falando aqui, que eu não sei qual que é, obviamente. A fuga dos bois no Mati? Eles entraram que no Mati, você saindo do Mati, você, em cima, né, do morro, daí quando você desce, bifurca, assim, é bem estreitinha com as árvores do lado. Eu não lembro quem, acho que foi o Luizinho, irmão do Vitor, dirigindo à noite, estava chovendo, é bem escuro, e daí na bifurcação tinha a cerca do piquete. Ele não viu, brecou e caiu lá dentro. E desceram com o carro, só que era o piquete das vacas, né? E as vacas saíram todas. O François, ele tem um xodó por essas vacas aí. O dia seguinte de manhã tinha vaca na rua, até quase lá na cidade. Bom, aí daí em 99 eu vim de novo, vim fazer a temporada na Europa, vim com 2 cavalos, daí vim de novo com a Imandra e vim com o Hudson, que era um outro cavalo que era da criação do Vitor, que o seu Paulo tinha comprado do Vitor, eu vim com os 2. E a Imandra, essa vez eu já fiz uns concursos bons também, eu fiz Roterdã. A gente foi em Linz, foi quando a gente foi em segundo na Copa das Nações em Linz. Daí foi o primeiro resultado que eu tive, foi a primeira oportunidade que eu saltar uma Copa. Foi até uma história engraçada, que normalmente a Imandra era o meu cavalo da prova mais baixa, de velocidade, né? E o Hudson era para saltar a prova maior, só que o Hudson era um cavalo difícil, era um cavalo complicado, era difícil. O primeiro dia eu saltei a prova mais baixa com a Imandra e ganhei. E saltei a classificatória do Grande Prêmio com o Hudson. Foi horrível.
Fiz um monte de falta, 20, 24 pontos. Bom, já nem classifiquei para o Grande Prêmio. E era a Copa no segundo dia. E a Copa, normalmente a equipe era o Felipe Pai com o Ralph. Ele tinha acabado de comprar o Ralph. Agora eu já nem me lembro se ele montou. O Ralph veio direto no concurso para ele. Eu nem me lembro se ele montou o cavalo numa prova antes ou se ele montou na Copa direto. Isso aí eu não lembro. Normalmente a equipe era para ser o Felipe Pai com o Ralph, Felipe Filho com a Silverland, o Kaká com um cavalo que tinha vindo dos Estados Unidos, que ele montava, que ele saltava as provas maiores, e a Luciana com o cavalo dela. E o cavalo da Luciana machucou. Daí o Felipe Pai falou assim para mim: não, Camila, você vai entrar no lugar da Luciana na Copa. Só que você vai ter que montar a égua. O cavalo não. Você vai ter que ir com a égua. Eu falei: ah, tá bom, Felipe, para mim não tem problema. Daí liguei pro seu Paulo. Eu falei: seu Paulo, amanhã tem a Copa, eu vou poder entrar na Copa. Ai, que bom, Camila, com o cavalo. Eu falei assim: não, Felipe falou que eu posso entrar, mas com a égua. Não, você é louca, com a égua não. Você vai me quebrar a égua, se for montar a égua, você bota os cavalos no caminhão, amanhã você volta para a Bélgica. Não, seu Paulo, tranquilo, não tem problema. Eu montei a égua na Copa. Daí fomos segundo. Ele me ligou depois: ei, como é? Fomos segundo. Qual que você montou a égua dele? Não pôde falar nada. E daí foi acho que essa primeira vez assim que eu tive que o contato, a primeira vez que teve o contato de estar ali na equipe, né, com um cara que nem o Felipe, assim, foi uma experiência. Ainda mais no ano seguinte, ele foi para as Olimpíadas com o Ralph, foi quando eles foram medalha, né, e já de viver aquilo lá, né, de estar presente ali numa equipe com o Felipe, segundo na primeira Copa das Nações que eu saltei, foi uma experiência assim bem legal. Brincadeiras à parte, você de novo sendo a melhor reserva do mundo, né? E a Imandra, ela era uma égua assim que surpreendeu bastante, que ela não tinha um scope para fazer isso, mas ela é uma égua que ela dava assim 200% dela, e ela chegou a se superar por causa disso. Essa Copa das Nações, a única coisa que ela não era boa, ela não saltava o rio muito bem. E a primeira passagem eu peguei o rio, e daí tinha uma palanca, uma testeira depois do rio. E a segunda passagem eu consegui fazer passar o rio, mas daí peguei a palanca depois do rio porque empurrei forte, né? Mas o resultado dela contou para as duas passagens passadas da equipe. Daí, e ela fez as 2 temporadas que eu tinha feito com ela na Europa, ela fez assim. Eu saltei derby, né? O derby de Lumen, todo o concurso que ela classificava numa prova. Roterdã também, uma prova de velocidade, ela classificou, eu acho. Um dia em terceiro, uma prova com Frank Slota, que tinha todos esses caras. Era uma égua bem super competitiva. Super E legal. daí, em 2000, eu vim morar na Europa. Isso. Eu tive a proposta da Cláudia e do François. Daí, eu acho que o seu Paulo, daí ele já não conseguiu me segurar. Daí ele até me apoiou. Ele viu que chegou num ponto que já não dava mais, sabe? Que era a minha vontade de querer ir. Daí ele falou: não, acho que agora tá na hora dela ir, vamos deixar ela ir. Daí eu vim para a Europa e fui trabalhar para a Cláudia e para o François. E daí foi, eu acho que uma experiência. E daí eu dei um outro step assim na minha vida, né? Uma experiência, uma vivência. Porra, tem um carinho pelo François e pela Cláudia enorme. O François é uma pessoa assim de cavalo que até hoje você vai ver cavalo com ele, ele vem ver cavalo com você, você escuta ele comentar do cavalo, já é uma aula, né? Ele tem um olho assim de gavião. E a Cláudia é uma mãezona até hoje, assim, para mim é uma mãezona. E daí, isso que foi uma vivência. O negócio era você vir para a Europa com o teu esquema do Brasil, né? Com o patrocinador do proprietário do Brasil, com o tratador do Brasil, tudo isso. E a outra coisa era vir morar na Europa, trabalhar na Botar Europa. as calcinhas na mala e ir para a Europa. É isso.
daí viver, né, essa rotina da Europa, né? Ter essa mentalidade europeia, tudo tal, tal, tal. Quando você vê de fora é fácil, mas quando você está vivenciando ali é outra coisa. Então, para mim foi uma experiência de vida assim tremenda, porque eu fiquei aqui nesse tempo, acho que 3 anos e meio, 4 anos. Eu amadureci, talvez o que eu não iria amadurecer em 15 anos se eu ficasse no Brasil. Qual que foi a maior diferença para você quando você chegou? Qual é o grande choque de realidade? Ah, acho que a mentalidade de ter que botar a mão na massa mesmo e ter que fazer e ter que, né? Eu acho assim que hoje eu ter, eu tenho essa mentalidade de trabalho, talvez se eu tivesse aquela experiência antes, para mim eu ia tirar mais de letra, entendeu? Mas a gente aprende, né? A gente aprende. E você ficou aí no Mati quantos anos depois disso? Daí eu voltei para o Brasil por volta em meados de 2003. Fiquei acho que quase 3 anos e meio aqui na Europa. Daí voltei em meados de 2003. O seu Paulo me ligou. O seu Paulo me ligou. Ele tinha comprado um lote de cavalos aqui na época com o Fabinho Bozon. E tinha levado para o Brasil. E nesse lote estava o Bonito. E tinha mais, acho que 4 ou 5 cavalos, ele me ligou. Oi, Kai, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Quando ele estava bonzinho, ele chamava de minha filha. Ô, minha filha, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, seu Paulo. Então, eu tô com esses cavalos aqui, eu tô com o cavalo aqui na hípica. Eu tenho um cavalo que é muito bom. Eu acho que é um cavalo que vai saltar as provas grandes. Eu queria que você voltasse. Você não quer voltar para trabalhar para mim montar esses cavalos? Ah, daí já estava um pouquinho, sabe, aqui cansada, tal, tal, tal. Falei, não, tá bom, seu Paulo, volto, vou voltar. Daí voltei. Daí foi quando tinha um bonito. Tinha um bonito e tinha uma outra égua também, que era uma égua um pouquinho bocuda, mas era super competitiva, a Rei. Rei de Belleville? Rei de Belleville. Essa mesma, ela ganhou bastante as provas de velocidade, mas era bocuda, só tinha a quinta marcha, depois não tinha reduzida. E daí voltei. Depois tinha os outros, mas os outros, assim, não eram muito os dois mesmos que eram bons, era que foram Era, era esses dois rei e bonito. cavalos. Bonito. Daí, quando eu voltei, acho que já foi logo ali em cima do indoor. Daí ainda o bonito não estava no meu ponto, do jeito que eu queria, que tinha que estar. Levou um tempinho ali, não foi um período assim muito... Mas quando eu voltei para o indoor, foi muito rápido. Eu não consegui botar o cavalo do jeito que eu achava que tinha que estar ali para mim. E eu acho que eu montei ele no Grande Prêmio, eu fiz 2 ou 3 faltas. E a égua era difícil ali no indoor, de eu montar ela de conduzir, ficou difícil. E depois, mais para frente, veio o concurso ali do Rio, Internacional do Rio. Daí eu ganhei o Grande Prêmio do Rio com o Bonito. E daí E depois como de é lá que era? engrenou. Era O em bonito 2000, ele já chegou então fazendo a prova grande. O Bonito, quando ele chegou no Brasil, acho que ele tinha 7 anos, aqui na Europa, né? Isso. 7 anos, Ele tinha de 7 para 8, uma idade dessa. Acho que quando eu comecei a montar, ele tinha por isso aí, de 7 para 8 anos. E como que era o bonito no dia a dia? Qual era a grande dificuldade dele? Quando vocês falam, você fala um pouco disso, o Neco falou um pouquinho do trabalho dele. Qual era o grande Acho que segredo do bonito? o Bonito, ele teve 2 fases na vida dele, né? O Bonito, eu comecei a montar ele em 2003. E daí, depois que eu consegui botar ele no meu ponto, o cavalo, ele engrenou ali, ele entrou no meu sistema. Puta, o cavalo, ele, em 2004, ele classificou em todos os grandes prêmios do Brasil. Ele ganhou o ranking da CBH, ele ganhou, foi final ali da Liga, da final da Copa do Mundo, né? Para a final da Copa do Mundo, ranking de sênior, tudo isso. O cavalo, ele ficou assim... Era o cavalo do sonho, sabe? Que se eu pudesse escolher, eu teria ele hoje comigo aqui na Europa. Só que o Bonito teve
Daí, em 2005, fui eu. Em 2005 eu tive um acidente, tive 2 cirurgias no meu joelho. Eu fiquei fora o ano inteiro, né? Em 2005. O ano inteiro. E foi quando o Pedro Paulo trouxe a Leslie, a primeira vez para o Brasil. E a Leslie montou bonito. O Pedro perguntou pro seu Paulo, você não quer emprestar a Leslie pro Bonito? Ele fez um concurso grande lá em Belo Horizonte, No CPL. internacional lá do Rio, no CPL. Internacional em Belo Horizonte. A Leslie tá vindo, você não quer emprestar o Bonito pra Leslie? Seu Paulo perguntou pra mim, cá. Eu falei, puta, seu Paulo, não tem nem o que pensar. Porra, mas pra mim a Leslie era, sabe, eu tinha aquela. A Leslie, quando foi medalha em Olimpíadas, tudo isso, tal, eu tinha uma admiração assim, sempre me espelhei nela. E ela montou bonito lá, e ela ganhou as 2 provas com bonito. Ela ganhou, acho que o grande prêmio de sexta, ou Doda tinha ganho o grande prêmio de sexta, ela ficou em segunda e ela ganhou o grande prêmio de domingo. Lindo, assim. Ela montou o cavalo um dia antes da prova. E depois, de novo, no indoor, ela voltou. No indoor, eu também não estava montando ainda, que depois eu tive a segunda operação do joelho, ela voltou. E daí já o Pedro não precisou nem perguntar, o seu Paulo ofereceu, sabia que a Leslie estava vindo para ajudar ele, ela não quer montar o bonito. E também, de novo, acho que se ela não ganhou, ela ficou em segundo. O cavalo, então o cavalo estava assim No no ponto. top. E daí, quando eu voltei em 2006, em meados de 2006, eu cheguei ainda a ganhar um grande prêmio com ele, acho que da Copa São Paulo, que eu empatei com o Marcelo. O Marcelo até falou aí na live dele. Eu empatei com o Marcelo. Foi até um grande prêmio que depois deu um bafafá, que estava chovendo pra caramba no grande prêmio. Eu e o Marcelo, a gente foi os únicos zeros. O piso estava muito ruim. E a gente decidiu que não ia saltar. Daí falaram assim, não, para vocês dividirem o prêmio, entra e desiste. Daí ficam os 2 empatados. Isso aí deu uma... O pessoal ficou super... A gente falou, não, a gente tá fazendo isso pelos cavalos, né? O piso não tá Claro. ruim, os cavalos já fizeram um esforço danado no primeiro, não tem essa necessidade e tal. Os 2 de comum acordo, não vamos saltar, submeter o cavalo a esse esforço no desempate, vamos... E, bom, no fim... E depois, ali pra frente, o cavalo começou a ficar estranho, começou a ficar rígido, galope diferente, tal. Eu reclamava pro seu Paulo, puta, o cavalo não tá normal, não tá bem. E eu não sabia, e eu começando a trabalhar, apertava no trabalho, o cavalo não melhorava, piorava, e eu não sei o que é. E daí chamava veterinário, examina dali, examina daqui, nada, não achavam nada. Daí veio o indoor. E daí, puta, eu lembro até que o indoor tinha vindo o Rodrigo tinha vindo da Europa para saltar lá o indoor, tal. No ano anterior, o cavalo tinha feito concurso indoor, tinha ganho a prova de sexta-feira, ficou em segundo no Grande Prêmio, tinha feito um puta de um concurso, sabe? E o cavalo tava horrível, horrível, não conseguia galopar, o cavalo ele trolopava, não fazia as mudanças, ficava incomodado com a embocadura, tal. Aí uma amiga minha lá, que é veterinária, falou assim, porra, Bena, eu falei, não sei o que acontece com o cavalo, né? Porque o cavalo tá estranho, a gente já examinamos tudo, não acha nada, tal. E ela falou assim, Bena, vocês não fazem, você tá me falando dos sintomas assim, você não faz o exame de bambeira no cavalo? Pelo que você tá me falando, o cavalo deve estar com bambeira, né? Eu falei, será? Lá, ela faz. E a gente fez, o cavalo deu positivo. E dali pra frente, puta, o cavalo mudou. O seu Paulo fez um tratamento com o cavalo, acho que um tratamento de 1 ano. Isso Nossa. foi final de 2006. O cavalo ficou ali pelo menos uns 6 meses ali, uns 6, 8 meses fazendo esse tratamento. Daí a Camilinha até que montava o cavalo pra mim, tinha que ficar caminhando. É como se fosse uma quimioterapia. Uma físio, né? Não, a medicação era muito forte, é como se fosse Ah, uma quimioterapia, ele tinha trazido remédio dos Estados Unidos, tal. E controlou a doença, só que o cavalo ficou com sequela, o cavalo ficou empenado, para te falar a verdade. Empenou o cavalo ficou todo rígido. E chegou o final de 2007,
o cavalo voltou, a gente conseguiu voltar o cavalo e veio o indoor de novo. Acho que foi o primeiro concurso grande que eu fiz. Eu fiz uma falta no número 1, no número 2. Só que o indoor, concurso difícil, sempre tem pouco zero. Eu classifiquei, fiquei terceiro ou quarto no Grande Prêmio. E era em dezembro, era no final do ano, o último concurso. Aí veio as férias, tal. Eu tinha até vindo para a Europa, que eu tinha ido para o Sunshine Tour em 2008 no começo, e voltei para o Brasil. Eu tô ouvindo, eu só apertei aqui o botão sem querer. Tá bom. Voltei. E voltei para o Brasil para fazer a primeira qualificativa das Olimpíadas, que eles fizeram essa época, a primeira fase, né, da qualificativa no Brasil, e depois essa qualificativa do Brasil, acho que 2 ou 3 vinham para a Europa para fazer a fase final aqui na Europa, né? A fase da qualificativa e o treinamento final, né? A preparação final. Entrei na primeira qualificativa, que foi lá na Hípica Paulista. O primeiro dia fiz uma falta, o cavalo saltando normal. E no Grande Prêmio o cavalo fez 0. O único 0. Ó. O único 0. Tava grandinho. Foi uma surpresa, né? Porque, porra, ali já foi uma... Ninguém contava com isso. Porque eu tinha ficado 1 ano parada, o cavalo tinha ficado 1 ano. Então ali a gente tinha perdido 2 anos praticamente. Eu 1 ano e depois o cavalo 1 ano. Ninguém... Acho que não só por mim, mas ninguém pensava que o Bonito ia voltar, né? O cavalo voltou, mas eu vou te falar que isso aí limitou muito ele. Limitou muito ele, assim, na parte esportiva. O cavalo era potente, ele tinha um coração enorme, entendeu? Mas ali tirou da qualidade dele, do que ele tinha. E daí fomos para o Campeonato Brasileiro. Foi em Deodoro. E ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou super bem. Ganhou bem mesmo, acho que ele chegou a ganhar com uma diferença de 2 faltas para o segundo lugar. E daí a gente ganhou a vaga para vir para a Europa, para fazer a segunda fase da qualificativa e a preparação aqui na Europa. E daí, naquela época, acho que se não me engano, veio o Musa e o Totti. Só que eles foram para um concurso na Portugal. O Marcelo, essa época, ele era, não sei se ele era o diretor de salto, o chefe de equipe, mas era ele que comandava. E daí, já pela experiência que eu tinha tido dos outros anos que eu tinha vindo na Europa, porque mesmo os anos que eu voltei para o Brasil, eu sempre vim fazer a temporada na Europa. Ou eu ia fazer o Sunshine Tour, ou eu ficava no verão aqui na Europa. Eu sempre vim fazer. Então, agora, hoje são 23 anos de Europa, entendeu? Mesmo os anos que eu não tive morando aqui, eu sempre procurei estar aqui 2, 3 meses cada ano. E daí eu comentei eu fiz uma programação com o seu Paulo e eu cheguei a comentar com o Marcelo. Eu falei, Marcelo, eu não vou... Os cavalos vão chegar lá, eu não vou botar o cavalo no caminhão 3 dias de viagem e saltar em Portugal. Eu não vou fazer isso, fazer 3 semanas, 4 semanas em Portugal. Acho que eu vou fazer uma programação por ali, com calma, na Bélgica mesmo, e tentar pegar o índice, porque até então, a gente que tinha vindo do Brasil, a gente não tinha índice, e preparar o cavalo para fazer o concurso com índice. E foi indo, sem querer. Eu fui, um concurso 2 estrelas na Bélgica, na época, foi bem. Esse concurso, o primeiro dia saltei, consegui fazer. Tava tranquila, sozinha, fui fazendo uma programação minha. O seu Paulo me apoiando, mas também ali sempre conversando com o Marcelo, sabe? Não, tô indo em tal concurso, vou fazer isso, tal. O que você acha? Esse primeiro concurso que eu fiz na Bélgica, o primeiro dia era ali em Morcelles, eu saltei a prova baixa, o segundo dia eu saltei a prova grande, eu ganhei. Eu não fui no Grande Prêmio, eu voltei, poupei o cavalo tinha acabado de chegar do Brasil. Aí depois fui saltar um concurso na França, foi onde eu consegui o índice. Primeiro dia fiquei em segundo na prova grande, daí não saltei o segundo dia, fui direto no Grande Prêmio, daí no Grande Prêmio eu consegui um índice, depois saltei um outro 4 estrelas também, e o cavalo ficou sempre ali na média.
E aí, acho que na época o Rodrigo ia saltar em Roterdã, e não sei porque se tinha outro concurso que ele tinha que saltar, tal. Falaram, não, vamos botar a Camila em Roterdã. E o cavalo saltou super bem em Roterdã, os 2 primeiros dias na prova grande. Ele ficou ali na qualificativa para o Grande Prêmio, ele classificou, fez 0 e 0. E no Grande Prêmio eu não fui muito bem. No Grande Prêmio foi o primeiro Grande Prêmio que eu peguei grande mesmo, era 5 estrelas. Eu fiz 3 faltas no final. Falta de condução, eu usava um hackamore pequeno, e daí tava grande, eu comecei a empurrar, no final ficou forte, bom, enfim. Mas depois até no concurso em seguida tinha encontrado com o McLean, e o McLean tinha falado assim, foi o primeiro 5 estrelas, foi o único que eu tinha saltado até então, né? Ele já tinha saltado o Ark e tal. Ele falou, não, esse foi o primeiro 5 estrelas que eu saltei esse ano, que realmente tava grande, tava bem grande. E depois de ali a gente fomos saltar em Gesteren. Daí ali em Gesteren eu já tinha decidido, eu tinha ficado no manejo do Nil, né, que era o marido da Fabiana. E daí ele tinha conseguido, a gente comprou uma mesa para em Gesteren, eu tinha falado pro Marcelo, eu vou saltar em Gesteren, que era 4 estrelas. E daí no fim a confederação mandou todos os brasileiros ali que tinham vindo do Brasil tal para saltar junto em Gesteren. Em Gesteren, acho que eu fiz uma falta no 1 no Grande Prêmio. E foi o último concurso antes das Olimpíadas. E também, para não esquecer, assim, que foi muito importante, assim, antes, né, disso aí tudo, depois de me selecionar ali entre os 5 para estar na equipe, 2 pessoas, assim, que foram muito importantes assim, nessa fase minha na Europa, para que conseguiram manter o Bonito assim junto comigo, foi a Fabiana, né, que é veterinária, a Fabiana junto com o Tomás Montello. Foram assim essenciais assim para porque era um cavalo debilitado, né? Era um cavalo que assim ele saltava mesmo no coração, porque a parte física dele era bem debilitada e eles fizeram um trabalho. Aí, se não fosse eles, entendeu? Era difícil de ter chegado onde chegou. E Você daí falou depois. na live do Neco, do trabalho que o Neco fez com o Bonito na preparação para a Olimpíada. Então, foi isso. Daí, depois de Gesteren, teve até um episódio engraçado que a Roberta, amiga minha, ela tá aí, eu tô vendo. Ela morava em Londres, ela veio com as meninas para assistir o concurso em Gesteren e tal. Fiz uma falta no primeiro obstáculo, mas um concurso 4 estrelas, o cavalo saiu bem. E o seu Paulo ficou bravo. Ficou bravo porque eles queriam mandar na semana seguinte todo mundo para saltar em Falsterbo, na Suécia, Na para Suécia. decidir a equipe lá, né? Em Falsterbo. E o seu Paulo, como é que você me faz uma falta no 1? Se não faz a falta no 1, já tá na equipe. Agora eu vou ter que botar o cavalo no caminhão, viajar não sei quantas horas de novo, o pessoal tá em Falsterbo, não sei o quê. Ficou puto comigo. E daí tá. E ele entrou no avião na segunda, depois do concurso. O concurso terminou domingo, ele voltou ele estava no concurso em Gesseren comigo. Ele voltou para o Brasil na segunda de manhã, naquele voo de Amsterdã, que é durante o dia, né? E daí à tarde me avisaram, Camila, você não precisa ir para Falsterbo mais, que você já tá de quinta. Eles decidiram já, o Marcelo e o Rodrigo decidiram, você já tá de quinta, né? E eu tentando ligar pro seu Paulo, que ele já tinha ficado puto comigo. Ele não conseguia. Eu falei, agora também, amanhã eu falo com ele, ele vai chegar no Brasil. Eu não preciso mais botar o cavalo no caminhão para ir para Falsterbo. E daí fomos. Daí fomos selecionados de quinta, a gente teve que... a quarentena foi feita aqui na Holanda, onde as cocheiras da Tina hoje, tivemos que ficar de quarentena lá 15 dias, toda a equipe, e daí meu cavalo foi para lá, e daí de lá que eu tive o contato com o Neco, assim, da primeira parte, assim, que eu tive na Europa de treinar o Bonito, junto com ele foi essa primeira vez. E o Bonito tinha esse problema, ele era super rígido. Era rígido, não soltava de jeito nenhum. E o Neco odeia a rédea alemã. E, puta, e não dava para montar o Bonito sem rédea alemã. E um dia a gente montando ali no plano de rédea alemã, tal. Ele, não, Camila, tira essa rédea.
Ele faz assim, faz, não dava. Daí ele deixou montar o cavalo. Ele montou o cavalo, ele montou o cavalo, daí ficou lá. Acho que ficou umas 2 horas o cavalo no passo. E não tinha jeito, não tinha jeito. Dele, não, vamos botar esse cavalo aí na guia. Daí no mesmo dia. Daí botamos o cavalo na guia. Botamos o cavalo na guia, daí troca o bridão, daí bota a rédea assim, daí dá açúcar, daí bota escovinha, daí... Esse dia acho que a gente perdeu meio dia com o cavalo até conseguir achar o jeito de rodar o cavalo na guia, porque o cavalo não ia na guia. Oi, voltou? Onde a gente parou? Você falou, ele não rodava na guia porque... Ele não ia, porque ele era todo rígido, não ia de jeito nenhum. E daí eram dois, assim, um do lado de fora e um do lado de dentro na guia com chicote para acompanhar, porque o cavalo ficava duro, não ia, daí troca o bridão, bota não sei o quê. Foi meio-dia, perdido com o cavalo. Daí o Neco falou assim: ó, a partir de hoje é só na guia desse jeito, é de manhã e no final do dia na guia. E vamos, 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 até não vai mais montar esse cavalo. E ficou 2 semanas desse jeito. A quarentena inteira o cavalo assim, olha. Daí era eu e o Neco lá na guia. E bota rédea, o bridão, e dá açúcar, a escovinha do lado. Daí de tarde de novo. Daí aos poucos vai soltando a rédea até. E ficava 2 horas com aquele cavalo na guia, só o trote, devagarzinho, até o cavalo botar o bico lá no chão. Não, vai mais, vai mais. Agora muda de lado. Aí pro outro lado, vai, 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 vai. Daí vai, embarca os cavalos para as Olimpíadas. Chega lá. O cavalo, de um lado do círculo, ele era manco, né? Do lado do círculo, para um lado. Eu não lembro para que lado, para a direita ou para a esquerda, porque ele tinha uma falha na garupa por causa da bambeira, na musculatura na garupa. Então ele trotava mal para um lado no círculo. Daí já na Olimpíada já não podia trotar para aquele lado. Só podia rodar para um lado, para o outro não ia, senão... E só no círculo, e só na guia. E a gente continuando naquele trabalhinho ainda de guia, né? Só naquele trabalhinho de guia, chegando perto da adaptação. E o Neco, não, e esse trabalhinho de guia, esse trabalhinho de guia, esse trabalhinho de guia. Daí chegou o dia da inspeção, a égua do Doda não conseguiram ajeitar ela para passar na inspeção, nem falaram, ó, Camila, vai ter que entrar você. Meu Deus do Puta, mas eu céu. não montei o cavalo, 3 semanas eu não montando o cavalo só na guia, Só na guia, só no trotinho ali, ó. só na guia. Aí eu, ai meu Deus, como é que vai fazer, né? Aí eu lembro que antes da adaptação, eu montei o cavalo um dia, também na guia, daí o Neco falou assim, não, hoje nós vamos botar a sela, mas na guia, com a rédea do lado. Daí rodou dele. Não, Camila, agora monta. Daí era igual de escolinha. Daí montei o cavalo e continuou o cavalo na guia. Ele, não, agora tira a guia. Daí fiquei ali naquele círculozinho no redondel, tal. Ele, não, agora o cavalo tá bom. Agora se dá uma voltinha por aí. Vai, caminha com ele. E daí foi isso. Daí no dia da adaptação, daí de manhã, de novo. Na Guia. guia, na cela, montei. Ele falou assim, ó, agora vai dar uma voltinha. Se sentir ele bem, daí você dá um trotinho com ele aí. Daí dá um trotinho. E foi isso, daí foi na adaptação e daí foi nas Olimpíadas assim, nesse trabalhinho na guia. Que sensação, hein? Haja coragem. E daí foi isso, daí foi, puta. Daí teve outro episódio também ali nas Olimpíadas. O primeiro dia eu fiz uma falta no último, né? No último, mas ali já para mim já tinha sido, né? Nunca esperava ter que saltar, né? Ainda mais nessa. Daí fiz uma falta no último. Aí o segundo dia ficou difícil pra caramba a primeira passada da prova por equipe. E essa época era uma época que tava, porra, tinha todos os cavalos bons, era Hickstead, era Cornet, era o cavalo do Yosa, aquele outro garanhão, era só esses cavalos bons, era o da Bise, era o cavalo velho do McLaren, era só esse o da Eduína, aquele pequeno.
E todo do. chateau. Era só esses cavalos, né? O cavalo do John Whittaker, aquele garanhão que ele tinha, era só cavalo top, né? Chegou a ser a primeira passada da Copa, tava difícil, eles apertaram, era o Palácios, o Leopoldo. armador. Puta, não dava zero, não dava zero. A equipe da Alemanha, Shutterfly, os caras 4, 8 pontos, a equipe da Alemanha fazendo assim 4, 8 pontos, sabe? Oi, 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 oi. Vamos ver se volta. voltou? Peraí, gente. Voltamos, Voltou? Cami. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar que tá meio. Voltou. Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Camila, tá me ouvindo? Acho que voltou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou Tô te encerrar essa ouvindo. live, porque já vai estar Tá, estourando o tempo. E como eu tô com medo da conexão dar problema, eu vou encerrar, vou salvar ela e vou abrir outra para a gente continuar. A gente parou a história aí no primeiro dia da Copa das Nações da Olimpíada, tá bom? Então eu tá, já volto, vou top. fechar essa live aqui e já chamo de novo. Valeu.